Queridos, sejam muito bem-vindos a mais um JCast. Gente, hoje é um episódio muito especial. Você que tem aquela dúvida ou aquele medo de se posicionar em frente à sua marca, em frente ao seu negócio. Sabe aquele receio que a gente tem de fato ser o principal influencer da nossa marca? É uma pressão muito grande e tem muitas crenças por trás, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas não parece que eu tô querendo me aparecer? O empresário ser um influencer não é tempo ocioso demais? A gente tem essas crenças. Porém, hoje a gente está vendo um movimento muito diferente, ganhando força, em que sim, o empresário, sendo representante da própria marca, traz mais força para o negócio. E é sobre isso o JCast de hoje. Eu trouxe aqui uma convidada de peso muito especial, que eu tenho a honra de poder compartilhar com vocês, de poder trazer aqui no JCast para vocês conhecerem a história dessa mulher, porque é uma história que quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, gente, essa história o mundo precisa conhecer. Sensacional! É com muito orgulho que eu trago aqui a Marília Junqueira. Presta atenção nesse currículo. Ela é empresária, multifranqueada, mãe, esposa, filha, e ela tá à frente da franquia Isla Londrina, que eu já vou falar um pouquinho para vocês. Amo essa marca. Gelato Borelli e Bela Capri. Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jennifer. Prazerzaço estar aqui com você. Tô super feliz que você tá aqui e o nosso bate-papo hoje vai ser mega especial. E eu já convido vocês, ó, de verdade, se inscreva nesse canal. Porque você precisa estar aqui num café comigo e com o empresário ou a empresária que eu trago aqui, porque você vai sair daqui, ó, cheio de conhecimento. Então se inscreva e compartilhe com seus amigos, ok? Antes da gente começar, você está à frente de 3 grandes marcas. Sim. Eu sou apaixonada por todas as marcas, mas tem uma que eu sou fã demais. Gente, olha só, essa é uma joia. É uma joia. É um acessório. Essa daqui é puffer, Puffer. que fala. Em couro pelica. Gente, isso aqui é uma joia. Eu falo, a bolsa posiciona. Eu tenho a minha Isla, maravilhosa. Amo. Eu queria que você mostrasse a sua. A minha também, em couro natural. Maravilhosa. Então, um modelo bem clássico, atemporal, Jennifer. E é uma bolsa que posiciona, como você mesmo disse, Chiquérrima. né? Chiquíssima. Não, chiquíssima, Chiquíssima. chiquíssima. Amei. Vou pendurar aqui, ó. Sim. Muito bom, muito bom. Eu sou fã dessa marca e você vai entender ao longo desse episódio como que a Marília consegue, gente, como que ela consegue conciliar 3 marcas diferentes. 2 do ramo de alimentação e uma da moda, Sim. totalmente diferente. E ela está à frente, ela é a cara da Isla aqui em Londrina. Marília, antes da gente começar, eu quero que você dê uma olhadinha nisso aqui. A gente preparou o quadro antes e depois seu. Olha isso. Essa é a sua primeira apresentação. Tá vendo? Você estava mais presa. Perceba o seu olhar, o seu rosto. A impressão que eu tenho é que tá amedrontado. Assustada, né? Assustada, com vontade de fugir, bem contida, o ombro para frente. Vontade de fugir nitidamente, Nitidamente estava. E olha aqui. Expandiu. O gesto tá firme. Olha como você encara a plateia de um jeito diferente. Totalmente, totalmente. Foi transformador. O gesto melhorou muito. Consegue se locomover de forma adequada no palco. E você olha para a plateia. É outra Marília. E depois disso, você já se apresentou, palestrou, participou de alguns talks. De lá pra cá foi muito bom, muito Transformador. bom. Transformador. Que legal. E pra gente começar, você, já falei, você é uma mulher maravilhosa, a minha Mulher Maravilha preferida, tá? Que honra! Vinda de você, que honra! E quem que é você por trás de tantos CNPJs, de tantas marcas? Tá. Eu acho que eu sou muito estratégica, muito determinada naquilo que eu acredito.
Se eu traçar um plano, eu vou naquilo, sabe? Eu faço acontecer, eu uso de todos os artifícios que eu tenho para que isso aconteça. Mas eu sou uma pessoa simples ao mesmo tempo, uma pessoa bem pé no chão, uma pessoa que preserva muito essa questão de família, essa questão de filhos, que quer estar presente, que quer estar muito à frente das situações, né, que realmente importam. Mas nos negócios, principalmente, assim, eu sou uma pessoa extremamente estrategista, Jennifer. Que legal. Caraca. E hoje a estratégia das 3 marcas são suas. Como que, quando você diz que você é bastante estrategista na questão do negócio, o que você quer dizer com isso? Eu acho que a gente faz o que o negócio pede. A gente faz o que tem que ser feito. Não tem muito segredo, sabe? O teu negócio tem necessidades. Sim. É um ecossistema super complexo e ele tem várias frentes, né? O negócio, ele é composto por várias frentes. E a gente tem que objetivar coisas grandes, né? Eu acho que o nosso negócio é um meio para a gente atingir o nosso propósito. Perfeito. Isso é muito forte, muito latente dentro de mim. Então, através dos negócios é que a gente vai conseguir tocar pessoas, se relacionar, tocar pessoas que trabalham com a gente também. Isso é muito importante, porque não é só para o público fim, né, para o público lá na ponta, é para o nosso público interno também, fazer esse endomarketing bem feito, sabe? Então eu acho que é o todo, né? É o todo. Então, ser estrategista não é ser fria, muito pelo contrário, mas você pensar estratégias que vão te levar a um resultado final de excelência. Ótimo. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que o negócio é o meio pelo qual a gente alcança o nosso propósito. Com certeza. Ontem eu estava lendo um livro antes de dormir que fala muito sobre propósito. E tem um parágrafo que fala assim, que Deus, ele permite que você escolha a tua carreira. Sim. Não existe essa coisa de, você tem que ser isso aqui. Eu fiz a Marília para Marília estar à frente dessas franquias. Não é bem assim. Sim. Deus quer que você viva o propósito. Exato. Que você realmente se encontre, contribua nesse mundo, sirva a Ele nesse mundo. Mas o trabalho, a tua carreira, é só o como. E Ele permite que você escolha. Se você está conectada e tem clareza de que o trabalho é só uma forma de contribuição no mundo, não importa se você está vendendo bolsa, tapete, café ou cortina, desde que você esteja conectado com esse propósito. Sim, com certeza. Graças a Deus, e é a Deus mesmo, a gente tem o livre-arbítrio, né? E eu acho que cada pessoa é um universo inteiro. É um universo muito particular, sabe? Acredito muito nisso, essa é uma frase que eu levo para a vida. E dentro dessas particularidades, a gente tem propósitos diferentes, a gente tem formas de alcançar diferentes. E eu acho muito, eu penso que é muito isso. A gente tem que buscar atingir os nossos propósitos com aquilo que nos faz bem em primeiro lugar, com aquilo que nos faz sentido. Se faz sentir, é porque faz sentido. Ótimo. O que faz sentir no meu coração? O que ecoa dentro do meu coração? E cada pessoa tem esse poder, né? De olhar para dentro de si, fazer essa análise e jogar para o mundo, devolver para o mundo isso. Eu acho que o propósito ele tem que estar muito alinhado com o que faz sentido pra gente. Total. E como que você... Não sei se é essa palavra, tá? Como que você encontrou o seu, não sei se é bem isso. Mas como que você percebeu que o que você faz hoje está conectado com o teu propósito? Faz sentido para você? Tá, eu acho que analisar o todo realmente, né? Olhar as pessoas que estão ao teu redor, de que forma você impacta na vida delas, o teu público, que é o teu cliente final ali na ponta, você olhar para o todo e falar, tá em equilíbrio, tá em análise, fazer essa análise mesmo de que tá legal, o que eu tô fazendo tá reverberando no bem, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, a gente olhar pro todo
pro nosso lado realmente e falar isso faz sentido, isso tá performando de uma maneira que vem ao encontro dos meus preceitos. Sabe, uma coisa que eu trabalho muito assim nas mentorias, como que a pessoa sabe, como que eu sei que eu estou no flow, ou seja, como eu sei que eu estou no meu lugar, que eu estou bem posicionada nesse mundo, que eu estou fazendo realmente o que eu devo fazer. Quando você atinge principalmente 2 motivos. O primeiro deles faz sentido para você. Ou seja, toca o teu coração, toca a tua alma. É algo que te dá prazer, que você gosta muito de fazer, apesar dos desafios. E a segunda questão contribui, transforma, ajuda o outro. O cliente que você atende, as pessoas que estão ao seu redor naquele local de trabalho. Quando você conecta esses dois, esse ganha-ganha, faz sentido para você, mas também contribui para o outro, geralmente a coisa flui de uma forma muito mais leve, mais rápida, ser próspero. Sim. Então estar conectado com isso. Sim. Mas eu quero saber um pouquinho, e o pessoal de casa merece saber um pouquinho da sua trajetória. Você sempre foi empresária? Como que foi a trajetória da tua carreira? Tá. Na verdade, eu não tenho essa veia empreendedora dentro de mim, mas eu adquiri. Eu acredito muito que ela é passível de aquisição, sabe? Eu tive uma escola muito grande, não foi dentro de casa. Os meus pais, eles vieram de profissões muito bem estabelecidas ali, cada um atuou no seu ramo. Mas eu casei com um marido muito empreendedor, um empreendedor nato, uma força que pulsava o empreendedorismo desde muito cedo. E em determinado momento da vida, ele resolveu ir para a área de concursos, prestar cursos na área fiscal. E para o oposto Exato. do que ele nasceu, vamos dizer assim, para... Exato, auditor fiscal da Receita. Buscando uma estabilidade ali num momento muito decisivo, que era o momento do nascimento da nossa primeira filha. Entendi. E a gente sabe hoje que estabilidade não existe, né? Em lugar nenhum. Mas naquele momento ele queria aquilo. Ele passou 4 anos, cerca de 4 anos estudando para concurso. E eu sou formada em pedagogia, especialista em deficiências intelectuais e autismo. E eu atuava como coordenadora pedagógica de Mapai, no interior de São Paulo. Mas aquilo, Jennifer, eu amava o que eu fazia, atuava com muita sensibilidade, com muita assertividade, mas naquele momento eu buscava algo mais. Eu era CLT, 42 horas semanais, mal tinha tempo para cuidar da nossa filha na época. Sua filha tinha quantos anos? Era bebê. Nossa. Era bebê. E aquilo me incomodava de certo ponto, em certa forma, né? E teve um dia, os nossos cunhados, irmão do Matheus, empreendedor, eles tinham uma Borelli. Eles abriram uma Borelli. E eu falo que a gente sempre tem uns 5 minutos, né? A gente sempre tem aqueles 5 minutos de introspecção e de repensar tudo que você está fazendo, para onde você está indo. E eles estavam sentados num gramado num domingo à tarde e vendo nas câmeras, né, o faturamento e vendo nas câmeras como que estava a operação, sentados num gramado e a gente também. E nossa, eu olhei para aquilo e eu falei, nossa, é quase que uma renda passiva, né? Na época eu não entendia muito bem, mas eu falei, é quase que uma renda passiva isso. Eles estão aqui sentados, curtindo com os filhos e a loja está faturando, você entendeu? Então, naquele momento, aquilo foi os meus primeiros 5 minutos de acordar realmente, entender. Deu um estalo ali. Exato. Tá. Passando isso, seguimos a vida, Matheus continuou estudando, eu continuei trabalhando. E a gente pegou e voltou um outro final de semana e veio a possibilidade, através deles, de abrir uma loja em Londrina. E por que Londrina? Minha irmã veio fazer faculdade por aqui e ficou. Então eles sabiam que a minha irmã podia conhecer alguém que quisesse abrir uma Borelli em Londrina. Entendi. No que eles jogaram essa informação pra gente, eu parei, eu fui
para um outro lugar, liguei para os meus pais, falei, olha, tá surgindo a oportunidade de uma Borelli em Londrina. E tem a possibilidade de recursos, de empréstimo em banco e, né, de fomento, né? E nisso a minha mãe virou e falou assim, vai que eu te dou o suporte que você precisa. Sensacional. E assim, meio que intuitivamente, sem base, sem... Total, porque você falou que seus pais não tinham o perfil, talvez... Não, de empreendedor. Minha mãe é dentista, meu pai é professor universitário, sabe? Tipo, não tinha isso. Mas o instinto materno gritou ali. Gritou ali, foi uma iluminação mesmo, iluminada por Deus, sabe? Era aquilo que a gente precisava no momento. E eu voltei pro lugar onde a gente estava, pro churrasco, e falei, eu sei quem vai abrir Borelli em Londrina. Meu cunhado falou, você falou com a sua irmã, com o seu cunhado? Eu falei, não, quem vai abrir Borelli em Londrina sou eu. E nisso, Matheus, né, meu marido, eu peguei ele de surpresa, porque eu até então não tinha conversado com ele. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Eu tô indo embora pra Rondônia, eu passei num concurso de auditor fiscal lá. Eu falei, você vai pra Rondônia, eu vou pra Londrina. Eu toco Borelli lá. Sensacional. Então, foi um momento onde a gente mudou totalmente a nossa vida, totalmente a perspectiva de tudo em um momento. Em 5 minutos, vamos dizer assim, Sim. Do nada, de repente, Sim. algo aconteceu. Então, assim, a Borelli Londrina nasceu aí, sabe? De 5 minutos mesmo, de uma impulsividade muito grande. Foi um instinto, né? Foi muito disruptivo, porque eu não tinha dados, eu não tinha nada, a gente não tinha nem recurso, Jennifer. Mas algo acalentou teu coração. Pulsou. Aquele desejo de repente, faturar, fazer mais, abrir um negócio, gerir um negócio. Um instinto empreendedor. Exato. Pulsou aí dentro de você. Exato. Isso foi em que ano? Foi em 2019. Um ano antes da pandemia, tá tudo bem. Exato. Mas vamos lá. Aí tá, ele ia pra Rondônia. Isso. E você, por algum motivo, falou, não, eu vou pra Londrina. Eu vou pra Londrina. Como foi pós isso? A gente se organizou, né? Ele tinha passado no concurso, mas ele ainda estava na lista de espera. Demorava um pouco para rodar essa lista de espera. E aí é que eu falo, eu sou muito estrategista, né? A gente calculou direitinho, inclusive, para ter time de ele me acompanhar nessa fase inicial do negócio, para ele estar presente nisso, porque, mais uma vez, o Matheus tem uma veia empreendedora muito forte, e ele tem bagagem, ele é formado em administração, MBA em empresas, então, assim, sempre ele tinha esse embasamento que eu não tinha, né? Então, na primeira reunião que a gente foi de maquinários em São Paulo, maquinários para gelaterias, que valores exorbitantes, maquinários importados, ele se colocou e foi primeiro para a reunião. Eu fiquei esperando com os filhos num outro lugar, e quando ele veio andando até mim, depois da reunião, ele já estava com uma postura diferente. Eu falei, recuperei meu marido, porque ele se descaracterizou bastante. O concurso, né, te suga muito nesse sentido, né? E chegou um determinado momento que eu não identificava mais ele ali. E ele realmente voltou andando, legal. Ele já se posicionava de forma diferente. E aí vocês abriram, então, a primeira unidade. Isso. Porque hoje são quantas unidades hoje aqui em nós Londrina? temos 5 unidades da Borelli. 5 unidades. Bastante unidades, cara. Meu Deus. E aí, depois disso, quando que vieram as outras 2 marcas? Como que foi essa história? Então, a gente veio para uma negociação, né, muito, muito favorável no Shopping Boulevard. E uma coisa interessante, né, a gente sempre, acho que tudo na vida, a gente sempre tem picos, né, e momentos de decisões muito fortes, né. Então, a nossa vida, ela é muito cíclica, né? E a gente ia inaugurar no Boulevard na sexta-feira, na quinta-feira veio o primeiro decreto de fechamento. Misericórdia. A gente mandou 12 funcionários embora sem nem terem pisado na loja. Mas você já tinha outra unidade ou não? Não, ainda não. Ah, não, a Boulevard foi a primeira. A gente só tava com o Boulevard. Tá, então...
Vocês decidiram abrir a Borelli. Matheus se empolgou, você recuperou a veia empreendedora dele. Foram inaugurar, veio o decreto. Primeiro decreto. Primeira loja. E aí? E aí a gente teve que segurar de alguma forma. Não era uma marca conhecida no sul do Brasil. Era a nossa primeira loja no sul do Brasil, inclusive. Gelato é família, é momento de lazer, é diversão. E tava tudo muito impedido naquele momento. Então não fazia sentido a gente nem abrir como iFood, delivery naquele momento. Não era estratégico, né, pro negócio. Então a gente foi fazer outras coisas, fomos negociar com o shopping. E a gente foi fazer outras coisas. E nesse momento a gente foi tentar sobreviver em meio a tudo aquilo. Tudo que a gente tinha estava investido no negócio. É isso que eu ia perguntar. Tudo Vocês que a não gente tinham caixa, então? Não tinha caixa. Tudo que a gente tinha estava investido no negócio. Porque a gente, mais uma vez, para vir para cá, a gente teve que crescer alavancado. A gente cresceu alavancado. Então essa foi a grande sacada. Como assim crescer alavancado? Endividamento. A gente tinha endividamento. Adoro. O português básico. A gente se endividou para abrir o primeiro negócio. Para abrir o primeiro negócio. E sua filha era pequena? A minha filha e o meu filho já cumpriram 1 ano de idade. Ai. 1 ano de idade. Então, assim, a gente tinha responsabilidade. Se fosse só eu e o Matheus, é uma história, né? Mas a gente tinha uma família ali, sabe? Então, teve muita coisa que a gente teve que ir buscar, muita negociação que a gente teve que fazer, paralisar tudo, a gente não chegou nem a abrir a loja. Então, foi um dos momentos mais complicados, assim, já de início, né? Já veio um desafio muito grande. E aí, conseguiram se segurar nesse período? Sim. E quando que veio a segunda loja? A segunda loja veio, na verdade, Jennifer, de um momento onde a gente tinha que crescer. A gente tinha que aparecer para a cidade, a gente tinha que ganhar mercado e a gente também, ironicamente, a gente também teve que buscar recurso. A gente não tinha esse recurso. Então vamos se endividar mais um pouco para crescer. Exato, eu acho que a grande sacada do empresário é crescer com o dinheiro que não é dele. É não ter medo, né? Exato, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada. A gente faz e vai atrás, depois no giro você paga, você resolve. Mas num primeiro momento a gente não tinha. Então eu acho que essa é a grande sacada. Eu falo sempre, né? Os corajosos vão trabalhar, os inteligentes vão trabalhar para os mais corajosos. Total. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de fazer um boleto, fazer uma dívida ali, você entendeu? Por algo maior, por algo que você acredita. E naquele momento a gente acreditava muito na prospecção do negócio. Sensacional. Sabe? Então foi isso, a gente foi buscar, crescemos também, expandimos para a segunda unidade, foi onde de fato a Borelli ficou conhecida com a nossa loja de rua da Higienópolis. E fez todo sentido, né? Porque a partir daí o nosso crescimento foi mais natural. Foi vindo. Aí foi acontecendo, a coisa foi decolando. Exato. E aí vieram 5 unidades, mas em que momento surgiram as outras 2 marcas? Sim. O Matheus, como te falei, muito empreendedor, ele tomou conta do negócio. Ele naturalmente entrou e tomou conta de tudo ali. Se encontrou ali. Tá. Quando ele foi, enfim, nomeado, já não fazia mais sentido nem financeiramente um concurso de auditor fiscal da Receita. Não fazia mais sentido nem financeiramente e nem na questão do propósito. Nem emocionalmente, exato, né? Já não fazia mais sentido. E ele domina muito o que ele se propõe a fazer. Naquele momento, eu tive que fazer uma escolha entre o meu bem-estar ali no casamento e dividir esse holofote dentro da empresa. Uau! Sem pensar 2 vezes, eu escolhi meu casamento, né? Eu acho que, por mais que a Borelli tenha vindo, eu acredito que eu tenha sido um meio, sabe? Para ela vir até nós. Mas não é algo definitivo, que não, eu que tenho que estar à frente, eu que tenho que fazer. Não, eu tenho que analisar o que é melhor para o negócio nesse momento e fazer com que isso aconteça, né? Então eu tirei meu time de campo, literalmente,
e fui buscar algo que me preenchesse, algo pra mim. Ó, uma coisa que pra mim é um fato e eu tive que aprender a lidar com isso. Pra você crescer, pro teu negócio crescer, você precisa crescer primeiro. O empresário precisa crescer e por dentro. E isso implica administrar o próprio ego. Às vezes, a gente tem aquela vaidade de fui eu. Sim. E a gente se apega àquilo. E é aí onde muitas vezes o negócio fica comprometido. Exato. O empresário precisa administrar o próprio ego. Exato, com certeza. Eu acho que essa maturidade, ela precisa existir em primeiro lugar. De você admitir realmente o que é melhor. Imagina, eu não tinha os recursos necessários para gerir da forma como o Matheus geriu o negócio, sabe? Então, eu tinha, né, eu fazia gestão onde eu estava, mas era um outro cenário, terceiro setor, era outra coisa, né? E de repente a gente veio para o meio empresarial, onde ele tinha muito embasamento, ele tinha muito peso daquilo tudo, né? Então, naturalmente isso foi acontecendo. Mas eu sempre trabalhei, eu não podia deixar de fazer algo por mim, pensar em alguma coisa que desse orgulho para os meus filhos. Eu acho que o trabalho dignifica muito o homem, edifica muito o homem. E eu queria que os meus filhos tivessem essa visão. Que legal. A mamãe trabalha, né? A mamãe tem porque ela trabalha, porque ela conquistou, sabe? Sim. Então eu queria muito, eu acho que isso faz parte de uma visão estratégica também de uma outra empresa que você cuida, que é a empresa de casa, né? A formação dos teus filhos, e tudo isso implica muito. E de repente eu fui para a BF em São Paulo, na feira de franquias. Sim. Me deparei com a Isla, fui atrás, demonstrei interesse, conheci tudo da marca, estudei muito sobre a marca, sobre os fundadores, sobre o propósito, sobre tudo que estava envolvido ali. E 3 meses depois a gente estava em BH, Isla de BH, em BH, para conhecer a estrutura e, enfim, fechar o negócio. Tudo muito rápido. Muito rápido. E você, hoje, nitidamente, visivelmente, é a principal influencer da Isla. Sim. E você realmente, assim, tá à frente, grava vídeos, está constantemente aparecendo, fazendo eventos, estratégias. Primeiro, eu tenho 2 perguntas bem fortes para te fazer. A primeira é, em relação a influencers de fora. Porque hoje ser influencer é uma profissão. Sim. Que deve ser respeitada. Com certeza. Mas funciona? Porque eu já ouvi muitos empresários falando, contratei influencer X, pra mim não serviu de nada. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acredito muito no trabalho do influenciador. Eu acho que o influenciador, ele agrega, ele traz não só público, o público dele, fiel a ele, como também ele traz um posicionamento pro negócio, né? Então, assim, é importante a gente ter, por exemplo, tal influenciador usando o nosso produto. É importante pro meu público entender que esse faz parte do interesse daquela pessoa, do posicionamento dela, do lifestyle dela. Então, eu acredito muito nisso. Mas hoje, Jennifer, a gente vê muito o dono da marca, quem está à frente do negócio, se posicionando como esse principal influenciador. Sim. Eu demorei muito para entender isso, que era necessário. Eu precisei ter números me provando que quando eu aparecia fazia uma diferença ali no negócio, sabe? Os números eram outros. E a gente vê hoje grandes CEOs, grandes empresários dando tom, né? Dando a cara em seus negócios, né? Por que eu, Marília, não posso, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar o que está acontecendo, os movimentos do mercado, as tendências do mercado realmente, e fazer o que tem que ser feito. Sim. Mais uma vez, a estratégia vem de fazer o que tem que ser feito. Legal. Que o negócio te pede. E no momento, a Isla me pede muito isso, que eu apareça, que eu dê o tom, que eu dê a minha cara.
Então é isso que eu vou fazer. E ajuda muito no posicionamento, ajudou muito, eu vejo. Totalmente, totalmente. Eu acho que hoje, principalmente, a gente fala de negócios, produtos que são vendidos de pessoas para pessoas. Então isso é muito importante. A partir do momento que você tem João Adib aparecendo ali na CIMED, Luciano da Havan dando tom ali na Havan, sabe? A Boca Rosa, que é um dos grandes, né? São grandes empresários Sim. e estão vendendo. Exato. Por quê? Porque apareceram, isso eleva o tom. Então, a partir do momento que você tem isso, você fala, poxa, eu preciso estar acompanhando essa tendência, acompanhando, porque pessoas compram de pessoas. Sim. Tem que ter história, tem que ter conexão, senão não faz sentido, senão passa de, por mais lindo que seja, passa de um mero produto sem aquele sentido, sem aquela conexão, sem aquela verdade. Então é isso que a gente vai buscar. E para você era fácil se posicionar, se mostrar, gravar vídeos? Não, de jeito Como que nenhum. foi essa virada de chave? De jeito nenhum. Eu acho que é um desafio muito grande. Ainda é, tá? Hoje menos do que no começo, mas no começo era assim, assustador, era monstruoso, tomava proporções gigantescas, assim, sabe? Nossa, ter que gravava milhões de vezes, a mesma coisa, né? Nunca tá perfeito. E assim, você fica muito preocupado com o julgamento do outro, né? Sim. O que o outro tá pensando, o que o outro vai achar. Então, a partir do momento em que eu entendi que eu precisava focar no produto, não era sobre mim, era no produto, era Sim. sobre a venda, sobre a conexão, isso mudou um pouco, mas sempre foi muito difícil. Talvez o grande desafio das pessoas é que elas não enxergam o ser influencer do próprio negócio como uma estratégia de negócio. Exato. E elas pessoalizam muito e tem muito medo. Mas toda vez que você vai se posicionar por conta do negócio, é tudo muito estratégico. Você não necessariamente precisa escancarar a tua vida ali, mas somente aqueles detalhes que fazem sentido para a conexão do público com o teu negócio, com a tua marca. E quando você passa a enxergar friamente isso como é um braço do negócio, um braço do marketing, precisa ser feito, fica muito mais leve. Exato. Como que você se organiza hoje? Como que você faz o teu marketing digital? Como que você se organiza com as gravações? Tem uma rotina? Porque é corrido. Sim. É desafiante. Como que você concilia isso? Porque você tem uma constância. Sim. Eu vejo muito empresário, faz uma vez, some. Não, mas você faz com constância. Como que é isso? Eu acho que constância é tudo. Você só vai conseguir um resultado a partir do momento que você tem constância. Isso para tudo na vida. Né? E precisa ter rotina bem estabelecida. Tem que ter rotina pré-estabelecida. Eu acho que todo o objetivo de um negócio é a venda. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Então, a gente tem que ter tudo pensando, um time de vendas de alta performance pensando em vendas, um marketing pensando em vendas, todo o ecossistema ali pensando em vendas. E eu fui me organizar realmente para ter essa constância pensando em vendas, pensando em resolver a dor do meu cliente, né? Então, eu trago muito a minha rotina hoje, segunda, quarta e sexta, o Instagram da Isla é meu, sou eu que posto, sou eu que apareço, sou eu que dou o tom ali, você entendeu? E os outros dias é o marketing que entra com outras ações ali. Que legal. Então, Mas tem todo esse calendário. Exato, isso é muito bom para eu me organizar enquanto pessoa, minha agenda pessoal, né? Sim. Porque eu sei, já tá definido, segunda, quarta e sexta eu tô com o marketing na minha mão. Então sou eu que entro, sou eu que faço as imagens, sou eu que faço as filmagens. Então é dessa forma que acontece. Isso me ajuda muito a estabelecer minha rotina e entender o que eu vou focar, né, no dia de hoje, sabe? O que eu vou fazer. E exige muito estudo também, né, Jennifer? Porque para você vender, você precisa saber muito sobre o seu produto, entender muito da perspectiva dele ali e demonstrar isso, né? Essa Sim. tradução do estudar e demonstrar para o seu cliente Sim. é também muito complexa, né? Que Então, legal, você precisa gente.
Estudar bastante. O tempo todo ficar antenado, fazendo curso, Sim. se desenvolvendo, se capacitando. Sim. E o que te motivou a fazer o método do JK? E qual que foi a principal virada de chave que o método te proporcionou? Eu acho que grande parte da motivação veio também da questão de performar em frente às câmeras. Por quê? Porque hoje em dia a gente se posiciona o tempo inteiro. De boca fechada a gente se posiciona. E a gente aprendeu ali, né? A gente viu ali a forma como eu estava travada, a forma como o meu olhar era mais tímido. Mais assustado. Mais assustado. E depois a leveza que foi, a leveza que teve a fluidez, né? Mas eu acho que foi também buscando esse relacionamento, esse posicionamento frente a câmeras e frente ao todo. Ali no nosso dia a dia, a gente se comunica e a gente demonstra o tempo inteiro quem nós somos, né? E a gente nunca tem a segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Não. A gente nunca tem. Então a gente tem que, já no início, se posicionar, se comunicar de forma clara. Isso faz toda a diferença. E eu acho que um dos principais insights que eu tive com o método, fazendo a imersão, foi entender que a comunicação não é sobre mim. É sobre o outro, o que o outro entende. Então, a partir do momento que eu jogo esse holofote pra plateia, tudo isso clareia, sabe? Porque se eu tô focada aqui em mim, mais ou menos, mais uma vez, no ego, pensando nessa coisa do ego e focando muito no como eu estou me posicionando, focando aqui, a coisa não flui naturalmente. A partir do momento que você se coloca à disposição do outro, do entendimento do outro, de ajudar o próximo, acho que isso faz muito sentido. E esse foi o grande insight que eu tive com a mentoria. Perfeito. E quem que era a Marília antes do método JK e quem que é a Marília hoje? Marília antes era extremamente tímida, extremamente não intencional. Eu era não intencional. Eu não tinha intencionalidade ali nos meus atos, sabe? No sentido de, eu tinha muita informação, eu tinha tudo muito bem definido aqui dentro, mas eu não conseguia transpassar isso. Ninguém sabia quem era a Marília. A partir do momento que eu fiz e que eu entendi que a comunicação realmente é sobre o outro e não sobre mim, isso mudou totalmente, porque eu consigo ser intencional na minha comunicação, no meu posicionamento, e isso facilita grande parte dos processos enquanto empresária, sabe? Tudo que você, numa mesa de reuniões, você senta de forma diferente, você consegue passar aquilo de forma diferente, faz toda a diferença. Porque tá presente, tem a intenção, tem a consciência. Exato. E não no automático, né? Exato. Que legal, Marília. Tem um quadro nosso que eu gosto muito de encerrar com ele, que eu chamo de momento J-Caos. Um caos na comunicação, um mico, um trauma, tanto com vídeos quanto falando em público, algo que você passou, assim, que foi realmente um caos na tua comunicação. Tá. Eu vou me ater a algo que não aconteceu tão agora, né? Mas para você ter uma ideia, né? Eu tive que apresentar um trabalho na faculdade um dia e eu apresentaria o trabalho para a turma que era minha turma desde o primeiro ano, não tinha ninguém ali extraordinário, não tinha nada de diferente. E eu me coloquei na frente, quando eu me posicionei na frente da sala, uma sala normal, não era um auditório, eu olhei para todas as pessoas e eu paralisei. A professora estava ali para fazer a avaliação, eu paralisei e em um momento eu saí correndo da sala. Que triste. Eu saí correndo da sala e todo mundo, algumas amigas vieram atrás de mim para entender o que estava acontecendo, eu simplesmente paralisei. E era assim, eu antes de entrar para uma apresentação, alguma coisa, sempre era na base da oração, sabe? Aquela sofrência. Na base da fé. Exato, aquela sofrência, aquela coisa toda de... mexia muito comigo. Encarar uma plateia era muito difícil, né? E isso me marcou muito, porque a professora ficou sem entender, ninguém entendeu ali, todo mundo falou, gente, ela tá passando mal, aconteceu alguma coisa, sabe? Era só mais um dia de aula normal. Era só mais um dia de aula normal, e eu não consegui performar ali, não consegui me posicionar.
hoje é diferente. Hoje é diferente, principalmente por conta do método que você brilhantemente fez acontecer. Ai, que legal, Marilia. Eu tô muito feliz em ver o quanto você tá desenvolta nos vídeos. Já vi talks seus, você falando ali em frente a uma grande plateia, com segurança, com propriedade, e através da sua história, inspirando mais pessoas. Faz toda a diferença. Eu fiquei muito feliz. Por mim, a gente continuaria. Eu sempre gosto muito de tomar um café com você, de conversar com você. Sou sua fã, você sabe disso. Obrigada, Jennifer. E eu sou sua. Ah, tamo junto, tamo junto. Deixa um recado pro pessoal para finalizar. Se você puder deixar um recado em relação a realmente se posicionar, a não ter medo de representar a própria marca, o próprio negócio, de dar as caras, o que você diria pra galera? Gente, eu acho realmente que o posicionamento hoje é o que vai ditar a performance do teu negócio. Vai fazer toda a diferença. E se é uma tendência de mercado, o que você está esperando para não aderir? Perfeito. Né? Eu acho que é um movimento que todo mundo está fazendo. Grandes marcas, grandes CEOs, e se recolha a sua insignificância no sentido de faz pela tua empresa, faz pelo teu produto, sabe? Não é sobre você, é sobre um propósito maior, sabe? Então foca nisso, eu acho que essa é a grande lição, sabe? Ai, que lindo! É sobre isso, gente. É sobre focar no que deve ser feito e no teu propósito que a gente falou no início desse JCast. Muito obrigada pela tua participação. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui. Se você tiver sugestões de temas para os próximos episódios do JCast, vou pedir para você escrever, colocar aí nos comentários. E fique ligado, porque toda quinta-feira às 8 da noite sai um episódio, um bate-papo gostoso como esse, em que você vai poder conhecer a história de vários empresários e um pouquinho da comunicação e do posicionamento deles. Um beijo e até a próxima!